Então, como te repetindo, nós vamos trabalhar hoje essas 5 análises, responder essas 5 análises baseado no que te aprendemos, né? E aí amanhã fechamos o design, quarta-feira iniciamos uma linha de código para responder já a partir dos dados baseado na linguagem. Então, nós temos aqui a nossa tabela de dados, tá? Essa tabela de dados, análise de empréstimo, análise de resultado, né? Controle de pagamento, levantamento de veículo, tabela de preço e assim. E a gente vai fazer uma análise baseada em cada construção aqui, tá? Na casa de construção. Então, vamos fazer as análises, né? Como eu disse para vocês, será possível empréstimo. Nós vamos trabalhar tanto as colunas, né, como as medidas. E eu tenho uma situação 1 e uma situação 2. A primeira situação é fazer uma medida que analise a quantidade de pendentes com a renda menor que 1.000. E depois a gente faça uma análise qual é o maior salário, né, possui tal situação. A gente quer fazer esta primeira aqui. Qual é a ideia que a gente tem para montar isso aqui? O Alisson botou aí, né? Contar a situação menor que 1.000, né? É o seguinte, eu vou fazer aqui, vou criar uma coluna bem aqui. Vou trabalhar nessa coluna aqui, né, para responder essa situação, tá? Então, a primeira questão, tá? É você faça a medida, né, para analisar as quantidades com renda menor que 1.000. É que ele pediu aqui, né? Então, vamos buscar construir isso. Aí tem alguém entrando aqui. Tá tudo lá dentro da estrutura lá, pessoal. Tá aqui, ó. Aulas, aqui, ó. Dados Power BI, lá naquela pasta compartilhada tá com vocês aí, ó. Aula 17, 20 e 25. Né? Dentro tem ilustrações e aqui tem todos, já tem que copiar tudo isso aqui, tá? Copiar todos os dados. Contrário? Você tem que levar todas as informações aqui.
Isso aqui está lá no Google Drive. Acharam as informações? Lembrando, está lá no nosso grupo, sala de aula, do nosso driver. Ele vai lá naquela parte da área de trabalho, aula de Excel. E aqui, ó, 17/02/25. Leva a pasta de ilustrações toda, tá? Copia ela toda logo. Mais fácil vocês copiarem logo, ou copia ela, copia para vocês poderem trabalhar. Dentro dela, nós vamos ter estes caras aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 projetos de análise dentro do Power BI. Nós estamos fazendo essa primeira aqui, ó. Todo mundo ok agora?
Então, qual foi a ideia? A gente fazer aqui, né, um condicionamento. Vim para a minha moto de exibição, criei aqui uma nova coluna, e eu vou criar essa coluna aqui. Perfeito? Até aí tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui? Nossa questão é fazer análise, né, para... Chegando mais alguém. Então, eu vou criar aqui uma análise de crédito. É isso? Uma análise de crédito. Onde ele diz essa análise de crédito, né? Vamos ver aqui. Só eu vou abrir aqui. Uma análise tá pendente, né? Pendente, não pendente, nessa estrutura. Tá? Então, a gente vai desenvolver, né, essa situação. Vamos lá. Então, se for menor, né, para rendas menor do que 1.000, vou fazer uma análise de crédito aqui. Então, se... Vou abrir um parênteses. Se... Abrir meu parênteses. E aí eu vou ver a seguinte análise de crédito, tá? Quando a situação dele for maior que 1.000 e a situação dele for maior que 1.000, se a minha análise da minha renda ela for aqui maior que 1.000, né, já que ele já está aqui ok, pendente, as instruções, eu quero fazer uma análise de crédito, e a situação dele for, e a situação dele, cadastral dele for ok, então se essa situação dele, cadastral dele for ok, então a gente pode dizer concedido, né? Caso esteja fora desse padrão, a gente pode negar. Então, eu estou fazendo aqui uma análise, né, baseado nos dados que não foram cedidos, né, uma análise de crédito, respeitando duas situações, né, que quando o salário dele for maior do que 900, até 900, e a análise de crédito dele for igual a ok, então nós podemos dizer para ele que ele tem um empréstimo concedido, né? Então, eu vou, ó, copiar esse código aqui, colocar para vocês aí. Tem no grupo também aí para vocês.
Foi aqui. Ah, vamos fazer a medida agora. Né? Ah, aqui, ó, será concedido empréstimo apenas nas seguintes condições, né? Fiz aqui, acabei esquecendo de colocar o textinho bem aqui, ó. Pode precisar uma nova concontendo field, acabei esquecendo de colocar essa informação. Perdoe. Pode fazer uma medida, vamos lá. Faça uma medida para analisar a quantidade de dependentes com renda menor que 1.000. Vou voltar lá. Ele quer uma medida, né? Se ele quer uma medida, então eu venho aqui, ó. Inicio nova medida. Né? E vou escrever essa medida aqui. Como é que acha que pode ser essa medida aí? Ele quer contar, né? Como é que pode fazer essa contagem? Já que ele quer contar quem? Os pendentes, né? Bora piorar a situação? Bora fazer o seguinte. Bora piorar a nossa situação aqui. Faça uma medida análise com renda menor que 1.000 e eu quero ainda que a situação dele, vou fazer ainda pior, a situação dele seja diferente, né? Seja pendente. Ali, a quantidade dos pendentes. Vou só vou colocar aqui a quantidade de pendentes, tá? É uma situação pendente. Só para a gente poder enxergar isso aqui, ó. Pendente. Então, se eu for analisar aqui, ó, eu tenho essas duas características aqui, ó. A situação, que eu até tirei daqui, ó. Para cá. E a renda dele menor que 1.000. Qual foi a ideia que vocês tiveram de montar? Bora lá que a gente vai. Mas é uma contagem. Lembra disso, não é uma coluna. Ele quer uma contagem. Tá? Lembra disso que é uma contagem. Lembra que é uma contagem. Então, é uma medida que ele vai contar, vai entregar um valor só.
Antes o pessoal ir no filtro. O Wise começou no count. Pode ser. Vamos ver aqui, ó. O que eu pensei? Aí eu pensei foi o seguinte. Vou criar uma medida. Uma medida. Nessa medida, eu vou chamar quantidade dependente. Tá? Então, o que eu vou querer? Eu quero calcular, né, essa quantidade. Então, eu vou usar o seguinte, vou usar o calculate. Avalie uma expressão, né, a dentro de um filtro. Eu quero filtrar numa situação e quero que ele aplique esse filtro a algum tipo de função. Então, eu quero que ele conte, tá? Tem um cara chamado count aqui, ó. Conta o número de valores de uma coluna. Né? E eu quero que eu vou separar aqui a situação cadastral. Tá? Mas aí ele vai contar essa coluna a partir de uma situação. Né? A partir de uma situação. Como eu já fiz o count aqui, ó, eu já tenho que fechar esse count aqui. Né? E aí eu vou aplicar um filtro para ele poder fazer esse cálculo. Aí sim, eu meto o filtro aqui, ó. E aí, qual é o filtro que eu quero que ele faça? Eu quero que ele traga para mim, faça o filtro dessa coluna cadastral a partir da análise de renda, análise de renda, renda, cadê ela? Análise, análise de renda. Vou trazer a minha tabela, vou aplicar o filtro nela. Que esse aqui tem que ser o quê? Para menor que 1.000. E a situação dele tem que ser pendente, né? Que ele falou, né? Então, situação cadastral pendente. Pronto. Cuidado com os parênteses. Fechei, fechei. Poderia ser o conta-valores, né? Só que o calculete ele é mais completo, né? Então, olha lá. Eu defini a coluna que eu quero trabalhar a situação cadastral. Apliquei, ele vai contar esse cara a partir de um filtro, né? Na tabela de análise de empréstimo. Né? E aí, qual é o filtro que ele vai aplicar? Tá? Qual é o filtro que ele vai aplicar? Ele vai aplicar para valores menor que 1.000 e uma situação cadastral pendente. Vou copiar aqui, ó. Vou colar aqui. E vou marcar aqui. Ele já me deu a quantidade aqui. Lembra que isso aqui é uma medida, não é uma coluna. Então, eu vou ter que vir aqui, trazer para mim uma forma de caixa. Eu vou pegar aqui um cara que a gente já conhece bem, cartão. E nesse cartão eu vou trazer a informação. Okay. Vou formatar, tá? Vou deixar aqui só para a gente poder ver.
dois, né? Que ele encontrou. Então, ó, mais ou menos ele fez isso aqui, ó. Ele aplicou um filtro, né? Dois filtros praticamente aí. Né? Se você for analisar maior que 1.000, né? Maior igual a 1.000, né? Que eu falei. Ou maior que 1.000. Não, menor que 1.000. Né? Menor que 1.000. Então, se eu pegasse aqui menor que 1.000 e depois eu separasse só os pendentes. Aí os dois, ó. Foi que eu fixei. Eu fixei a tabela cadastral com o calculate, que é porque eu queria justamente porque ele me diz aqui que é baseado pela quantidade de pendente, então pela situação, e depois aplicar essa segunda regra. Então, mais ou menos foi isso que eu fiz. Está aqui o filtro. Ó. Fiz na mão aqui como ele faria. Ó. Apliquei um filtro menor que 1.000 e depois a situação cadastral. Né? Mas aí foi a condição que foi passada aqui, né? Ele queria justamente aqui, ó, pela quantidade de pendente e pela regra de 1.000. Foi a situação que foi nos passado que o cliente pediu. Então aqui eu apliquei aqui, ó. Apliquei, fiz a forma, mas aí eu apliquei aqui mostrando o que, que ele está fazendo, tá? Pra vocês terem noção aqui, ó, foi isso que ele fez. O grande problema disso aqui é que, tipo assim, aí para montar o cartão, né? Para fazer o dashboard, né? Se eu fazer lá pelo filtro. E aqui eu fiz pela medida para montar o caderninho, começar a preparar o dashboard baseado em cima do DAX. Aqui, ó. Vamos lá, pense lá como é que vai sair a segunda. Ele quer saber fazer em cima do maior salário baseado na situação cadastral. Pega da mesma pegada. Vamos lá, rapidinho. Passar um tempo para vocês tentarem pensar.
Vamos lá. Qual a ideia que saiu dessa medida aí? Vai ser uma medida, né? Ele quer calcular a quantidade das pessoas que têm o maior salário. Eu disse para vocês, dá para usar a mesma pegada dessa anterior, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou dar uma, pode ser por aqui também, lembra que a gente fez por aqui? Né? Ou pode ser aqui, nova medida, ou pode ser por aqui. Vamos colocar aqui maior renda, né? Ficar um negócio mais bonitinho. E aí eu vou aplicar a mesma função. Usar o calculate. Só que em vez de usar o count, né? Eu vou usar a função max. Maior. E eu quero que ele faça justamente na renda, né? Que eu estou procurando a maior renda, né? Vou pegar aqui a renda. Vai aplicar em cima dela. E aí eu vou fazer o seguinte. Só que como aqui eu só tenho uma situação, não precisa fazer esse filtro, só essa contagem, né? Eu quero que ele faça em cima da situação cadastral quando for ok. Aqui não tem um filtro, né? Só tem uma contagem. Deu para entender isso aqui? Vamos lá, só ver aqui. Então eu já consegui o valor, coloquei num cartão aqui. Vamos ver aqui a questão das informações dos dados. Vou matar aqui os dados. Vou o número inteiro aqui só para ver. Salas decimais. Dentro. Eu achei muito interessante.
Se for fazer uma análise, né? A gente pegaria aqui situação ok. Situação ok. Esse aqui é o maior. Crescente. Maior. 1.200. Ou seja, aqui, ó. 1.200. Ok, essas duas aqui. Fechado. Né? Então, vou pegar aqui, ó. Vamos pegar a segunda análise aqui. Levantamento de veículo. Vamos lá. Então, levantamento de veículo, a gente tem aqui assim situação. Nós temos uma tabela. Vou puxar ele para cá. Né? Temos alguns veículos. Gol, Fusca, Fiat Uno. Bom, ruim, bom. Né? Aqui, ó, a informação. E aí, vamos lá. Nosso aqui, os propósitos está exercitando, né? Botei bem aqui. Toda vez que formos precisar de uma coluna, né? Resultado, ou análise de uma função, vai abrir uma coluna calculada. Vamos? Espera aí. Vamos lá. Então, a gente vai fazer uma medida para saber a quantidade de carros com estado de conservação ruim, né? A partir dos anos 90. Vou ver aqui, deixa eu só organizar. Nossa pergunta número 1. Né? Então, vamos separar isso. Vou ajeitar aqui. Vou botar uma outra pergunta aqui. Vou fazer uma análise de compra. Bem mais fácil, velho. Para caso de compra, o carro deve estar no estado de conservação bom ou o ano do veículo deve ser a partir de 1990. Pronto. Aí, duas análises que a gente fazer usando a tabela aqui. Análise de compra. Para caso de compra, o carro deve estar no estado bom ou, ou o ano do veículo deve ser a partir de 1990. Né? Então, a gente vai fazer essas duas situações aí. Como é que ficaria a número 1? Como é que ficaria a número 1? Vamos lá, pensar rapidinho. Agora, Nilce, Renata, Sara, Arthur.
Vamos lá, Costa. É isso. É isso na reunião também que eu ia falar com eles, a necessidade de irem para a plataforma, porque a plataforma é algo oficial. Tá? Vou perguntar com eles. Vamos lá. Então, para essa aqui, eu vou fazer o seguinte. Isso é bem simples. Eu quero uma coluna, né? Para fazer a questão dos carros. Então, eu vou criar uma coluna. Tá? Vou lá, vou botar aqui a situação. Chamar de análise de compra. Tá? E aí, o que a gente definiu lá? Já que é uma análise de estado de compra, eu vou fazer o seguinte. Vamos criar um if. Né? Vou fazer o teste lógico desse if aí funcional. Né? Esse teste lógico está baseado no levantamento da conservação do veículo. Eu disse lá que tem que estar bom. Tá bom. Ou o levantamento desse veículo de ano tem que ser maior. Né? Eu falei que eu fiz o maior. Cadê? Maior igual a 1990, não foi isso? Isso aqui era só para dizer, vírgula, se ele tiver entre esses dois, ele está pronto para compra. Se não, não compra. Eu vou botar aqui, não compra.
Pode ser, fazer uma contagem, né? Então eu fiz aqui, ó. Vou copiar, passar aqui para vocês aqui, ó. Quando eu clicar, ele vai fazer a análise e vai dizer para a gente aqui quem está habilitado ou não. Vamos lá. Tranquilo essa? São filtros, a mesma lógica que. Mas sim, eu pego uma tabela e coloco uma condição. Seria como se o where, mais ou menos. É mais ou menos essa mesma pegada. A gente coloca lá o select, bota o where e dá a condição para ele. Então, esse aqui, ok, né? Agora ele diz, ó, faça a medida para saber a quantidade de carros com que o estado de conservação é ruim com o ano a partir de 1990. Então ele está falando uma medida agora, né? O problema é que lá está dentro do banco, né? E aí hoje não dá para botar o usuário dentro do banco. E aí essa função de analista de dados, analista de BI, cai muito bem com uma ferramenta como o Power BI, QuickView, outras ferramentas que existem dentro dessa área, tá? Do que colocar um usuário dentro do banco de dados para mexer. Então vamos fazer essa medida aqui, ó. Então, para fazer essa medida, né, eu teria que um pouquinho aqui, nova medida. Vamos criar aqui um contador para essa medida. No caso, a gente fez aí a quantidade de carro, né? Vou mostrar uma outra para vocês aqui, o count room. Então eu vou pegar aqui, ó, vou chamar de quantidade, QDE-K. Dá para fazer essa aqui de duas maneiras, tá? Vou fazer de duas maneiras para vocês. Primeira maneira, eu vou usar o calculate. E vou usar um cara chamado count room. Conta o número de linhas de uma tabela. Tá? Ele vai contar o número de linhas dessa tabela. Aí essa tabela, eu quero que. Qual é a tabela que eu quero que ele conte? O levantamento de veículos. Tá? Então, se ele fosse ler aí, ele já ia pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Ler 6 linhas. Só que essa contagem, ela tem que ser baseada onde? Num filtro.
Então, eu vou fazer a contagem. E aí eu vou aplicar um filtro nela. Esse filtro foi definido duas coisas, né? Que era aí para conservação ruim e com ano a partir de 1990. Então, o meu filtro vai ser aplicado em que tabela? No levantamento de veículo, novamente. E eu vou aplicar lá um filtro. Esse filtro vai ser baseado na conservação desse veículo. Eu quero seja do tipo ruim. E, como diz ali, ele tem que ser também uma função E, catenada aqui, a partir do ano também. Então, o levantamento do ano 1990. É maior, né? Na verdade, ele quer, né? A partir, né? Se é a partir, então tem que ser maior ou igual. Maior ou igual. Aqui, ó. Fechei o parênteses. Fechei o parênteses. Então, agora, se eu aplicar essa situação aqui, ó, deixa eu copiar para cá para vocês também. Aplicar aqui, ó. Ele criou lá a nossa quantidade, é uma medida. Vou colocar aqui um cartão. Vou colocar essa quantidade lá para a gente, ó. 2. A gente está explorando hoje essas análises com DAX, respondendo aqui um questionário baseado nos. Qual é outra maneira, né, que eu poderia fazer? Ó? Vou criar uma nova medida aqui, ó. Vou chamar de QTD2 aqui. Quantidade de carro 2. Né? E eu vou aplicar a mesma situação aqui, ó. Vou pegar aqui um calculate. Calculate. Só que eu vou usar aqui, ó, o cal, em vez do count room, aí já vou usar o count A. Conta o número de valores de uma coluna. Vou pegar aqui a nossa coluna de veículo. Tá? Então, eu posso sair por duas situações, né? Vou pegar aqui. Cara, vou pegar aqui a minha coluna. Levantamento.
Pegar pela conserva, fazendo na conservação. Fechar. Já disse que eu quero que ele conte essa coluna. Mas aí eu vou aplicar um filtro. E aí eu faço a mesma situação que eu fiz. Esse filtro vai ser aplicado na minha tabela de levantamento veículos, onde esse levantamento de veículos ele tem que estar pelo estado da conservação, que ele falou que ele quer ruim, e o levantamento do ano, que tem que ser maior, igual a 1990. Então, fecho, fecho. Então, ela sai por duas saídas aqui. Ó. Então, aplico, criou o QT2, o cartão, vou marcar aqui, ó. Olha lá, me traz o mesmo retorno. Tá vendo? Mostrando que a fórmula seria pelas duas saídas. Tá? Deixa eu postar a outra fórmula também. Vai. Então, fechamos mais uma aqui. Vamos ver aqui a análise de resultado.
Então, eu tenho uma tabela aqui chamada análise de resultado. Faço as seguintes análises. Se a meta ou o faturamento não estiverem lançados, né, deve aparecer vazia. Como está acontecendo aqui, tem uma área que está vazia, né? Definiu lá que queria valer. Para se a meta e o faturamento estiverem lançados, então deve seguir a seguinte análise. Em uma coluna calculada, né, exiba quem atingiu a meta e não atingiu a meta. Então, aqui a gente vai já trabalhar a nossa aluna resultado. Vocês estão vivos aí? Estão calados hoje? Ah, tá. A segundou, é? Nem começou a semana, já tô assim, né? Dor de cabeça? Faça aí. Essa aqui é bem tranquila, né? Só que a gente tem uma situação aqui, ó. Vou abrir aqui o nosso modo de exibição. Estamos falando da análise de resultado agora, né? Então a gente vê que a análise de resultado aqui, temos essa tabela. Ela tem um caso aqui de vazio. E aí, o que, que ele está pedindo para a gente, né? Que pareça um resultado de meta que atingiu e que não atingiu essa meta. Só que eu tenho aquele vazio ali para justamente responder, pode atrapalhar nossas análises. Vamos lá, a gente tem que pensar aqui como é que a gente vai responder a situação ainda pensando que tem uma coluna zerada aqui, né? Olha lá, deixa eu ver aqui. É o faturamento que ele quer, né? Atingir a meta, se a meta foi lançado, baseado no faturamento, né? Vamos lá. Se é baseado no faturamento, ou seja, eu tenho que fazer uma análise deles entre a meta e o faturamento. Esse cara aqui pode dar uma bronca para mim. Ou seja, se o faturamento dele for maior que a meta, e aí quando chegar aqui, ó, pode dar onda, né? Vou pensar rapidinho aí para a gente poder construir essa.
Quais ideias? Nossa, eu tô vendo o Costa da ideia aqui. Cadê o resto? Cadê o antes? Arthur. Bora, Sara, dá uma ideia logo. Marco, dá uma ideia logo. Vamos lá fazer essa. Vou criar uma nova coluna. E aí, como ele está baseando no conheço também. Coloca aqui análise de método.
Na análise de método, o que ele diz? Só botar aqui, porque senão eu já comecei a criar fórmula, vai dar bronca. Eu tenho que fazer baseado no faturamento, né? Faturamento e a meta. Então vamos lá. Então vamos lá. Se vou pegar aqui o meu faturamento, minha análise de faturamento, aí resultado, isso, o meu faturamento. Quando esse meu faturamento for igual a zero, ou esse faturamento, né, ele for igual a zero, ou ele for igual a zero, deixa eu pensar aqui. Aqui, ó, zero. Então, vazio. Se o faturamento, vou ajeitar aqui, for maior, igual, maior, né? Só maior, bota maior igual. Maior que a meta, então atingiu a meta. Se não, não atingiu a meta. Eu quero até mostrar aqui a situação aqui. Deixar aqui, deixar aqui. Aqui, ó. Só pensar aqui. Então a gente. Peraí. Ó, se eu quisesse aplicar aqui uma situação, né? Se o faturamento fosse vazio, né? Fosse vazio e eu quisesse aplicar zero como resposta, ó, isso aqui poderia me dar um problema, tá vendo? A expressão ia dar erro lá, ó.
eu encaixo esse zero nesse padrão, também não é muito aconselhável, ou eu encaixo esse zero, tiro ele e meto vazio na estrutura. Para quando ele fazer as análises, ele fechar, e aí ele já responde. E onde não tem faturamento, ele não coloca, né, resultado. Quando o faturamento, né, se fosse vazio, ó, tá vendo? Esse aí, se fosse igual a zero, ou de repente fosse vazio, aplicar, aí ele não consegue converter a situação. Né? Então, não atingiu a meta. Isso que eu quero mostrar para vocês também essa questão de tomar cuidado, porque antigamente a gente usava um ponto e vírgula, dependendo do idioma, entendeu? Aí depois agora é um vírgula. Trabalhar com zero vírgula aqui, ó, eu tenho que verificar a colocação do ponto da casa decimal ou trocar essa informação por outra informação. Ó, aquele zero que eu coloquei entre aspas ali, né? Ou eu posso trocar, de repente, por um texto também, né? Por que eu coloquei o zero aqui? Tá? Esse zero ele não está no formato numérico. Ele está entrando no formato um texto aqui, ó. Ele está entre aspas. Então, se eu quero colocar zero lá, aí a gente tem um problema, porque ele não vai entender essa informação aqui, ó. Ó. Então, a solução é eu colocar esse cara aqui entre as aspas, aí eu consigo, tá vendo? Então, tem que tomar cuidado em relação às análises. Então, por exemplo, se análise devido ao faturamento. Tudo isso tem que se pensar na hora dessa construção. Tá? Vou deixar esse aqui, acho que é o mais bonitinho. Qualquer coisa está aberto para outra saída. Vamos lá. Análise de resultado 2. Faça uma análise da aprovação das seguintes análises. Os alunos aprovados, deixa eu ver o que é isso aqui. Vou pegar aqui uma tabela. Um aluno tem a frequência, eu tenho minha média. Ah, tá. Aluno, frequência e média. Aí está dizendo que ele quer que faça uma análise para saber. O aluno que está aprovado, quando a nota dele for maior ou igual a 7. E a frequência acima ou igual quando a nota for maior. Está errado aqui o texto. A nota maior ou igual a 7, tá certo. E, e a frequência acima ou igual a 75. O aluno que tiver de recuperação por nota é o aluno que tem nota menor que 7, mas a frequência é acima ou igual a 75. A recuperação por falta é o aluno que tem nota para aprovação, mas a frequência está abaixo de 75. Então, a gente vai ter que contabilizar aí uma coluna, né, para essa situação. Qual é a ideia aí?
Pode ser. Vamos lá, fazer a aplicação primeiro, né? Ele quer saber quem são esses alunos aí. Então, se ele quer saber, no caso aqui, eu estou trabalhando, né, na resultado 2. Vou criar uma coluna aqui. Essa coluna aqui vai ser a nossa análise, né, de aprovação. Nossa análise de aprovação, como é que está isso? Primeiro analisar de aprovação, depois a gente faz a medida. Certo? Então, a nossa análise de aprovação, e no padrão que ele colocou lá, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui a minha média. Vou fazer a primeira análise de aprovação. Ou seja, que ele esteja nota maior que 7 e a nossa frequência seja maior, igual a 75%. Só que a porcentagem aqui eu vou trabalhar com 0,75, tá? Vírgula, eu teria aprovado. E aí a gente tem mais duas análises a se encaixar, né? Ele quer, agora sim,
Só um minuto. Vamos lá. Eu vou dar continuidade aqui. Vou agora fazer a segunda análise. Só que essa análise agora da média eu ficou decidido no texto que seria por recuperação por nota, né? Então é o aluno que ele vai ter lá uma nota menor que 7. Então essa nota aqui ela seria para menor do que 7, né? E no caso essa análise agora da frequência continuaria positiva, né? Seria lá para maior ou igual a 0,75. Ele estaria ainda lá. Só que aqui, como ele está com uma nota abaixo, ele estaria de recuperação por nota. Recuperação por nota. E aí eu mato a nossa segunda linha lá, que é a recuperação por nota, que é o aluno que tem uma nota menor que 7, mas a frequência dele é acima ou igual a 75. Por último, a gente teria aqui mais um if para a questão da análise da média para o aluno que está recuperado por falta. Ou seja, ele tem nota de aprovação, mas tem uma frequência baixa. Então, essa nota de aprovação ele é maior ou igual a 7. E essa análise aqui da frequência dele, ele não estaria cumprindo. Estaria menor de 0,75. Aí sim ele estaria em recuperação por falta. Então, vou fechar aqui meus parênteses, todos, e ver o que ele vai me analisar. Ver o que ele vai me analisar aqui. Essa aqui é a fórmula, deixa eu copiar aqui para vocês. Teria algumas brechas que a gente vai ter que fechar agora. O cara que está abaixo dos dois, né?
Faltou colocar só aqui, ó, põe uma vírgula aqui, ó, a última etapa, que seria o cara daria ré, aprovado. Colocamos todas as análises. Faltou só uma análise de entrada. Ok? Agora vai ficar faltando a gente fazer, né, a contabilização disso. Vamos agora contabilizar a quantidade de alunos, né? Uma ideia aí. É que a gente está trabalhando só a questão do calculate, os DAX, fazendo as concatenações, usando o LIF, máximo, count, para a gente gerar as medidas, né? Para a gente poder ter esses dados para usar justamente os nossos visualizadores, nossos cartão, nossos gráficos, que a gente andou estudando, né? Aquilo só vai ser alimentado a partir dessas informações que vocês serão trabalhadas. É aí que é o diferencial. Então, por exemplo, você chegar para perguntar para você, olha, eu quero que tu monte o gráfico, e lá no meu gráfico eu tenho justamente essa situação da quantidade dos alunos aprovados, recuperação por falta, reprovado, por nota. Né? Eu quero isso aí, né? Quero essas quantidades em cartões. Então, eu teria que criar as minhas medidas, né? Então, vamos criar aqui a medida.
bom é que uma medida dessa aqui resolve todas as outras. Então, vou criar aqui uma medida. Oh, caramba, assim. Uma medida aqui. Quantidade de alunos reprovados. Certo? Aí eu vou usar aqui o nosso calculate. Vou fazer um count. Vou usar um count A. Baseado na coluna. E eu vou pegar aqui de análise, da análise de aprovação. Para que ele conte essa coluna aqui, ó, análise de aprovação. E aí eu quero que ele conte isso a partir da análise da aprovação, quando ela for igual a reprovado. É bem simplesinho, só que eu tenho só um count ali. Então eu quero que ele calcule, né? Dentro desse cálculo tem faça uma contagem dessa coluna, só que baseando apenas nos reprovados. Então, quando eu marcar aqui, ó, já vai guardar essa medida. Essa medida aqui serve para todas. Porque, olha só, quando eu criar uma outra medida aqui, eu até só colo ela aqui, ó. Aprovados. E eu troco o último elemento. É aprovado. Pode trocar a palavra aqui, tá? Que ele vai buscar essa aqui, é baseado nessa. Vou criar outra medida. Agora esse aqui é o de recuperação por nota. E aí essa palavra que está aqui tem que ser idêntica, né? Que está lá. Recuperação por nota. E minha última medida é o de alunos recuperação por falta. Vou botar aqui falta. E aqui dentro que é o negócio. Recuperação por falta. Pronto, com minhas medidas prontas, aí agora eu posso vir aqui, vou pegar aqui a nossa, posso pegar o cartão, né? Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. É só trocar os valores, né? Aprovados. Falta. Por nota. Aí eu vou trabalhando, né? Aquela questão gráfica que a gente tem feito. Vou pegar aqui, ó. Tem umas coisinhas novas aqui. Segmentos. Cartão, né? No cartão. Então, a partir daquela nossa informação lá, a gente já começa a desenhar. Né? Nós trabalhamos toda a questão da informação, aplicamos os DAX, aplicamos as nossas medidas, as nossas colunas, e aí eu gerei a informação, criei as medidas e apliquei ela na visualização. Esse é o trabalho que vocês têm que ter no dia a dia.
Certo? A controle de pagamento é de vocês. Amanhã no início da aula eu já resolvo ela, mas tentem fazer. Tudo bem?